Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol estava se pondo sobre o Aeroporto Internacional de Atlanta, lançando um brilho dourado na pista. No saguão de embarque do Terminal B, a família Anderson ficou discretamente afastado da multidão. James Anderson, na casa dos 50 anos, vestia uma camisa polo azul marinho simples e jeans impecáveis. Seus olhos escuros refletiam sabedoria e força silenciosa. Ao seu lado, Graça, sua esposa, uma elegante mulher negra de porte distinto, observava calmamente a fila. Ela tinha o tipo de presença que impunha respeito sem precisar dizer uma palavra. Seu filho de 22 anos, Miguel, alto, atlético e sorridente, estava digitando em seu telefone, enquanto sua irmã mais nova, Alissa, 13 anos de idade, estava lendo um livro com concentração. Para os outros passageiros, eles eram apenas uma família comum viajando. O que nenhum deles sabia era que estávamos principais acionistas e fundadores da Skylink Airlines, uma das companhias aéreas mais prestigiadas do país. Eles haviam decidido viajar incógnitos, como de costume, para observar discretamente a qualidade do serviço oferecido em seus voos. Mas naquela noite, o destino lhes mostraria que mesmo no topo, não se pode escapar do preconceito. O voo 472 da Skylink Airlines estava quase lotado naquela noite. Os passageiros se acomodavam em silêncio, alguns já entretidos com suas telas, outros conversando baixinho com seus vizinhos. A família Anderson tentaram-se na fileira 12, perto das saídas de emergência, como costumavam fazer para ter um pouco mais de espaço. Quando James se acomodou e colocou o cinto de segurança, o capitão Robert Arlan, um homem na casa dos 40, de rosto fechado e feições severas, caminhou pelo corredor para cumprimentar os passageiros. Seu olhar pousou na família Anderson. Sem motivo aparente, um arrepio de arrogância cruzou seus olhos. Com licença, senhor, disse Robert a James, acho que houve uma confusão. Qual cartão fidelidade o senhor usou para reservar esses assentos? James ergueu os olhos, surpreso com a audácia. Esta é a minha reserva pessoal, capitão. Está tudo em ordem. Mas Robert não pareceu convencido. Franziu a testa e levantou a voz. Acho que você não entendeu as regras da nossa classe executiva. Você provavelmente deveria se sentar mais atrás ali. Ele gesticulou em direção ao fundo do avião, como se a família não tivesse permissão para estar ali. Grace, impassível, mas visivelmente irritada, interveio. Pagamos nossas passagens e garanto que estamos exatamente onde precisamos estar. O tom aumentou, atraindo a atenção de vários passageiros. Michael se levantou com os punhos ligeiramente cerrados, enquanto Alissa observava a cena, incrédula. Olha, senhor, disse James calmamente, mas com firmeza, não entendo seu problema. Reservamos nossos assentos há semanas. O capitão Arlan, porém, mergulhou ainda mais em sua arrogância. Não estou discutindo com você aqui. Este não é o seu lugar. Siga as instruções ou... Sua frase morreu em um silêncio tenso, interrompido pelos murmúrios preocupados dos passageiros. Naquele momento, Grace colocou a mão no braço do marido. Seu olhar calmo, mas penetrante, parecia dizer: não nos deixaremos humilhar, mas Robert não sabia com quem estava lidando. Sem saber, ele havia acabado de desencadear uma série de eventos que iriam virar sua carreira e vida pessoal de cabeça para baixo. Os murmúrios dos passageiros ecoavam pelo corredor do avião. Alguns lançavam olhares desconfortáveis para o capitão Arlan, enquanto outros sussurravam entre si, incrédulos com a audácia do homem. Michael se levantou, o rosto marcado pela raiva reprimida. Capitão, nós pagamos pelos nossos assentos. Não há engano. Sua voz, firme mas calma, ecoou por toda a cabine. Robert Arlan enrijeceu-se. Só estou pedindo que siga as regras. Seu tom era autoritário, mas o nervosismo era evidente em seu tremor imperceptível. Grace, imperturbável, interveio. Talvez você devesse verificar suas informações antes de julgar seus passageiros. Estamos exatamente onde precisamos estar. Naquele momento, vários passageiros sacaram seus celulares, filmando discretamente a cena. Uma atmosfera eletrizante pairava na cabine. A humilhação infligida à família Anderson era palpável, mas ninguém ainda entendia por que aquele piloto parecia tão determinado a transferi-los. Você acha que pode nos intimidar porque nós somos... James começou, mas ficou em silêncio, percebendo que nenhuma palavra poderia reduzir a arrogância do capitão. O piloto, cego por seu senso de superioridade, não sabia que aquela família não era formada por passageiros comuns. James Anderson não era apenas um cliente.
Ele era um dos proprietários majoritários da Skylink Airlines. Sua esposa e filhos compartilhavam esse poder, invisível aos olhos do piloto. Quando a tensão atingiu o auge, Grace se inclinou na direção de Michael e Alyssa. Fiquem calmos. Não deem a eles o poder de nos derrubar. A calma deles contrastava fortemente com o nervosismo do capitão. Uma das passageiras, uma mulher de meia-idade sentada algumas fileiras atrás, sussurrou: "Olha aquele piloto. Ele está agindo como se tivesse um direito divino sobre essas pessoas." Seu olhar revelava uma mistura de medo e indignação. Naquele preciso momento, James compreendeu que esta humilhação, embora injusta, poderia tornar-se uma oportunidade para mostrar a verdade sobre quem eles realmente eram. Ele trocou um olhar silencioso com Grace, um olhar que dizia: "A lição virá e será memorável." Robert Arlan, sem saber da tempestade que havia desencadeado, continuou insistindo, completamente alheio ao fato de que a família Anderson detinha o poder máximo sobre sua carreira e reputação. A atmosfera na cabine tornará-se eletrizante. Cada sussurro, cada respiração presa revelava a tensão. Alguns passageiros trocavam olhares cúmplices, outros encaravam o capitão Arlan, atordoados com seu comportamento. Um homem sentado ao lado da fileira da família Anderson, David Reynolds, um advogado viajando a negócios, não conseguiu conter sua indignação. "Com licença, capitão, mas o senhor está assediando passageiros que não fizeram nada de errado." Sua voz firme e clara ecoou pelo corredor. Robert Arlan enrijeceu-se com o maxilar tenso. Eu só estou cumprindo as regras da cabine." "As regras", respondeu Grace com um tom calmo, mas ríspido. "As regras se aplicam a todos, e você não tem motivo para nos tratar de forma diferente por causa da nossa aparência." Vários passageiros então pegaram seus celulares, gravando a cena. Os olhares se voltaram para o piloto e o clima mudou. O que poderia ter permanecido um conflito privado agora estava se tornando uma humilhação pública para Arlan. Michael, recuperando a compostura, acrescentou: "Lembre-se de que seu comportamento pode ter consequências. Pagamos por este voo e exigimos ser tratados com respeito." O capitão sentiu a pressão aumentar. A tensão era palpável, e ele começou a pressentir que algo estava errado. Por que aquela família tão discreta, parecia tão segura de si e impunha tamanha autoridade moral? Foi nesse momento que James trocou um olhar com Grace. A decisão deles foi silenciosa, mas unânime. Era a hora de acabar com aquela humilhação. James se levantou lentamente, cada movimento calculado, e colocou a mão no ombro de Arlan. "Capitão Arlan", disse ele com uma calma gélida, "o senhor deveria saber com quem está lidando. Não somos apenas passageiros. Somos a família Anderson, os principais proprietários da Skylink Airlines." Um silêncio atordoante tomou conta da cabine. Os passageiros prenderam a respiração. O rosto do capitão passou do vermelho à total descrença e, pela primeira vez, ele sentiu o medo e a vergonha invadirem-no. James continuou: "O que você acabou de fazer é inaceitável. E fique tranquilo, medidas serão tomadas." A família sentou-se novamente calma e majestosa, enquanto o piloto permanecia sozinho com seus erros. A lição havia apenas começado, e o poder silencioso da família Anderson se revelava a todos. O avião começou a descer em direção ao aeroporto de Atlanta. A atmosfera na cabine havia mudado radicalmente. Onde antes havia tensão e humilhação, agora reinava uma mistura de curiosidade e respeito. Todos os passageiros olhavam fixamente para a família Anderson, cientes de que haviam acabado de vivenciar um momento histórico. O capitão Arlan, com o rosto pálido e as mãos ligeiramente trêmulas, recostou-se no assento, incapaz de esconder o constrangimento. Nunca havia enfrentado algo assim. Não havia apenas humilhado uma família, havia humilhado os donos da sua própria empresa. James, Grace e seus filhos permaneceram calmos e imperturbáveis. Sua dignidade contrastava com a consternação do piloto. Michael sussurrou para a irmã: "Viu? Nada supera a calma e a paciência." Alyssa sorriu timidamente, admirando a compostura dos pais. Assim que o avião pousou, os passageiros começaram a sussurrar entre si, alguns discutindo o incidente, outros registrando os momentos finais. Alguns, inspirados pela postura da família, aplaudiram silenciosamente sua coragem e dignidade. Várias limusines aguardavam na pista. Os motoristas, avisados com antecedência, estavam prontos para receber a família. A equipe de solo e os fotógrafos presentes já sabiam que aquele não era um momento comum. Robert Arlan, ainda incrédulo, seguiu a família enquanto eles desciam do avião. Os olhos de James encontraram os dele, e sem dizer uma palavra, uma ameaça silenciosa foi sentida. Sua arrogância terá consequências. A cena na pista era surreal. Passageiros desembarcavam,
alguns atônitos ao ver a família recebendo tratamento de celebridade. Limusines aguardavam, prontas para levá-los às suas residências. Arlan ficou sozinho na pista, parecendo humilhado. Cada olhar que recebia o lembrava da humilhação sofrida e da injustiça de seu comportamento. Esta lição jamais se apagaria de sua memória. Na manhã seguinte, Robert Arlan apareceu na sede das Killing Companhias Aéreas, acreditando ingenuamente que seu status de capitão lhe garantiria alguma imunidade. Mas ao chegar, a atmosfera mudou radicalmente. O saguão de entrada, normalmente movimentado, estava silencioso e carregado de uma tensão palpável. Ele foi imediatamente levado ao escritório de James Anderson, onde Grace, Michael e Alyssa o aguardavam. A família, impecavelmente vestida, exalava uma autoridade discreta, mas inegável. James falou com a voz firme mas comedida. Capitão Arlan, ontem o senhor não só violou as regras da empresa, como também humilhou uma família de passageiros que, como o senhor descobrirá hoje, é dona da Skylink Airlines. Arlan sentiu o chão ceder sob seus pés. Ele gaguejou. Eu não sabia, Você não sabia, retrucou Grace com um olhar penetrante. Arrogância nunca justifica racismo ou assédio. Seu comportamento é inaceitável e será punido. Poucos minutos depois, o Departamento de Recursos Humanos chegou com um documento oficial. A família Anderson havia decidido que Arlan seria suspenso de todas as funções até novo aviso, e que uma formação obrigatória sobre diversidade e respeito pelos passageiros seriam colocadas em prática para ele e toda a tripulação de voo. Michael acrescentou: a verdadeira autoridade não vem da sua posição, mas da sua capacidade de respeitar os outros. Você acabou de aprender essa lição da maneira mais humilhante. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela mídia. Vários passageiros postaram vídeos nas redes sociais, mostrando a humilhação sofrida por Arlan e a reação digna da família Anderson. A reputação do piloto foi seriamente abalada, e sua carreira ficou seriamente ameaçada. Arlan saiu do escritório, com o rosto pálido e a consciência pesada de vergonha. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro poder não residia em uniformes ou patentes, mas em a dignidade e o respeito que alguém comanda por meio de suas ações. Nos dias que se seguiram ao incidente, a família Anderson trabalhou para transformar este momento doloroso em uma oportunidade de melhoria para a Skylink Airlines. Eles se reuniram com comissários de bordo, pilotos e equipe de solo para discutir a cultura da empresa e os valores que queriam promover. Grace falou para cerca de 100 funcionários reunidos na sala de conferências. Ontem, um incidente lamentável nos mostrou que mesmo em uma empresa de prestígio, preconceitos e comportamentos inaceitáveis ainda existem. Mas esta situação também é uma oportunidade de crescimento. Queremos que a Skylink Airlines seja um exemplo de respeito, dignidade e inclusão. Michael acrescentou: todos os passageiros merecem tratamento igual, independentemente de aparência, status ou posição. Nunca devemos esquecer que o respeito é a chave para o nosso sucesso. A equipe, tocada pela mensagem e impressionada pela postura calma, mas firme da família, sentiu-se inspirado a mudar suas próprias atitudes. Vários funcionários expressaram gratidão pela clareza e firmeza com que os Andersons lidaram com a situação. Ao mesmo tempo, James está lançando um programa de educação continuada sobre respeito e diversidade, obrigatório para todo o pessoal de voo e administrativo. Os passageiros, acompanhando a história pelas redes sociais, começaram a ver a Skylink Airlines não apenas como uma companhia aérea, mas como um exemplo de responsabilidade social e ética profissional. O incidente, que poderia ter prejudicado a imagem da empresa, transformou-se em um símbolo de progresso e dignidade. A família Anderson conseguiu transformar uma humilhação numa alavanca de mudança, provando que a verdadeira autoridade reside na capacidade de responder com inteligência e humanidade. Para Robert Arlan, essa experiência foi um ponto de virada. Confrontado com sua própria arrogância e o impacto de suas ações, ele entendeu que sua carreira e credibilidade dependeriam da sua capacidade de se questionar e aprender com seus erros. Algumas semanas após o incidente, Robert Arlan recebeu uma intimação para uma reunião privada com James Anderson. Esta reunião não era apenas profissional. Tinha como objetivo confrontar o piloto com seus erros e forçá-lo a refletir sobre sua conduta. O capitão entrou no escritório, com o rosto ainda marcado pela vergonha. James, sentado à sua mesa, olhou para ele com calma, mas com firmeza. Grace estava ao seu lado, com uma expressão grave, mas digna. James começou: Robert, você teve uma oportunidade única de demonstrar profissionalismo e respeito. Em vez disso, optou pela arrogância e pela discriminação. Arlan olhou para baixo, incapaz de encará-lo.
Eu não sabia, eu nunca quis, gaguejou. Grace interveio. Não é uma questão de querer ou não. É uma questão de responsabilidade. Cada decisão que você toma afeta os outros. Seu comportamento humilhou passageiros e colocou em risco a reputação desta empresa, a qual você serviu por anos. James continuou com um tom calmo, mas implacável. Hoje estamos dando a vocês a chance de se redimirem. Vocês passarão por um treinamento extensivo sobre diversidade, inclusão e respeito. E precisarão se desculpar publicamente com os passageiros e a equipe. Para Arlan foi um momento de revelação. Cada palavra dita pela família Anderson ressoava nele como um espelho de suas próprias falhas. Ele entendia que a humildade não era uma fraqueza, mas a chave para se tornar um profissional respeitado e confiável novamente. No final da reunião, ele se levantou com os ombros caídos e sussurrou: "Eu entendo, e obrigado por esta lição." A família Anderson, fiel à sua filosofia, não respondeu com palavras duras, mas com seu comportamento simples, imponente e calmo. Sua força moral transformou aquele momento em uma lição inesquecível para o piloto. Nas semanas seguintes, Robert Arlan trabalhou para reconquistar a confiança de seus colegas e passageiros. O treinamento obrigatório sobre diversidade e respeito influenciou profundamente sua atitude. Ele passou a abordar cada passageiro com cortesia e consideração, sabendo que cada interação importava. A família Anderson, por sua vez, continuou a fortalecer a cultura de excelência e respeitou na Skylink Airlines. James mantinha reuniões regulares com a equipe para compartilhar experiências e valores, integridade, dignidade e justiça. Grace enfatizava a empatia e a compreensão das diferenças, enquanto Michael e Alyssa se envolviam ativamente em programas para jovens e famílias que viajavam com a empresa. Os passageiros que acompanharam o incidente nas redes sociais notaram rapidamente as mudanças. Comentários positivos foram abundantes nas páginas da companhia aérea, elogiando o profissionalismo e o respeito recém-adquiridos pela tripulação de cabine. Alguns funcionários testemunharam a transformação radical da atmosfera a bordo dos voos. A tensão e a arrogância haviam desaparecido, substituídas por um clima de cooperação e boa vontade. Até Robert Arlan começou a ser visto sob uma nova luz. Seus colegas notaram sua atitude mais humilde, sua disposição para aprender e respeitar cada passageiro. Cada voo que ele fazia se tornava uma experiência única. Oportunidade de mostrar que ele havia mudado. Mas ele sabia que essa mudança só seria reconhecida por ações constantes e sinceras. A família Anderson, embora permanecendo discreta quanto à sua condição de proprietários, tornou-se um símbolo silencioso, mas poderoso. Dignidade, respeito e paciência poderiam transformar uma situação negativa em um impulsionador de mudança para toda a organização. Poucos meses após o incidente, a história da família Anderson e seu confronto com o capitão Arlan circulou nas redes sociais e na mídia. A Skylink Airlines, agora vista como uma empresa exemplar em termos de respeito e diversidade, estava recebendo elogios em todo o país. James foi convidado para vários programas de TV para falar sobre a experiência. Calmo e sereno, ele explicou: não se tratava de punir ninguém, mas de mostrar que o respeito é a base de qualquer relacionamento, seja profissional ou pessoal. Grace acrescentou: nosso objetivo era transformar um momento tenso em uma oportunidade de aprendizado, não apenas para o piloto, mas para toda a equipe e nossos passageiros. Michael e Alyssa, sempre modestos, participaram dos programas educacionais da empresa, falando com jovens e famílias sobre a importância da dignidade e da autoconfiança. Depoimentos de passageiros que presenciaram o incidente ressaltaram sua admiração pela empresa. Força silenciosa e autoridade moral da família. O capitão Arlan, agora mais humilde e respeitado, também se pronunciou publicamente: aprendi uma lição que jamais esquecerei. Respeito e empatia não são escolhas, mas deveres. Suas palavras, acompanhadas de suas ações transformadas, foram amplamente compartilhadas e inspiraram outros profissionais da aviação. A família Anderson, embora permanecesse discreta sobre a maior parte de sua fortuna e seu papel na empresa, conseguiu influenciar profundamente a cultura da Skylink Airlines. Suas ações demonstraram que a dignidade e a coragem podem triunfar sobre a arrogância e o preconceito, e que cada indivíduo tem o poder de provocar mudanças positivas. O reconhecimento público não era um fim em si mesmo para eles, mas a confirmação de que sua abordagem, baseada em respeito, paciência e autocontrole, teve um impacto real e duradouro. Poucos meses após o incidente, a família Anderson voltou a ocupar seus lugares na cabine da Skylink Airlines, mas desta vez como observadores e mentores, em vez de meros passageiros.
Cada voo se tornou uma oportunidade para avaliar a qualidade do serviço e promover a cultura de respeito que haviam estabelecido. O agora transformado Capitão Arlan estava ao seu lado para cumprimentar os passageiros, com seu comportamento humilde e atencioso inspirando confiança e admiração. Ele aprenderá que o verdadeiro poder não residia em um uniforme, mas o respeito e a humanidade que impomos em nossas ações diárias. James olhou para a família, orgulhoso de como todos haviam contribuído para essa mudança. Grace colocou a mão em seu ombro e sorriu. Às vezes paciência e calma valem mais do que raiva. Michael e Alyssa trocaram um olhar cúmplice, cientes de que seu comportamento exemplar havia deixado uma impressão em todos ao redor. Enquanto o avião subia, James refletiu sobre a ironia da situação. Uma humilhação inicial levou a um fortalecimento da dignidade e da integridade em toda a empresa. Ele entendeu que os julgamentos, mesmo os injustos, podem tornar-se alavancas de transformação. Do lado de fora, os passageiros observavam com respeito e gratidão a família Anderson, cuja força silenciosa e autoridade moral deixaram uma impressão duradoura. A mídia e as redes sociais divulgaram a conclusão da história, uma lição de dignidade, humildade e coragem diante da arrogância e do preconceito. A história terminou com uma imagem simbólica, a família Anderson, sentada junta no avião, olhando para o horizonte, serena e confiante. Sabendo que não tinham apenas reparou uma injustiça, mas também inspirou milhares de pessoas a agir com respeito e humanidade. E assim a verdadeira grandeza não estava na riqueza ou no poder, mas na capacidade de transformar a adversidade em força moral e inspiração para os outros.